Olá pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o impacto da judicialização na saúde suplementar. Obviamente nós estamos falando da judicialização excessiva, não aquela judicialização que faz parte da relação entre qualquer empresa e o seu usuário. Bom, em primeiro lugar, você sabia que a judicialização já é um dos maiores desafios das operadoras de saúde no Brasil? Pois é. Quando um paciente entra na justiça pedindo um tratamento fora do rol, a operadora ela pode ser obrigada, né, a custear um tratamento muitas vezes de muito alto custo, sem um menor planejamento prévio e muitas vezes sem uma comprovação robusta que aquele procedimento, que aquele tratamento é realmente eficaz para o benefício daquele cliente ou daquele beneficiário. Esse, então, é um dos principais problemas hoje que nós temos na saúde. Praticamente tudo que é solicitado hoje pelos médicos, tudo que é solicitado na terapêutica de um paciente, ele é acolhido de uma forma positiva, quer dizer, no sentido de aprovação ou de liberação pelo judiciário. Então, é importante, em primeiro lugar, a gente saber como que é o modelo de negócio, de funcionamento, na verdade, de uma operadora de saúde. Para se chegar a um preço ao consumidor, quer dizer, aquele preço que a gente paga pelo nosso plano de saúde, o ticket, ele é feito através de uma projeção de custos assistenciais. É feito um cálculo chamado cálculo atuarial, aonde o princípio é que algumas pessoas ou muitas pessoas vão pagar pelo plano de saúde para aqueles que realmente necessitem, vão utilizá-los. Por quê? Se todo mundo utilizar o plano de saúde, ele não se sustenta. Essa conta, ela não fecha. E então o que acontece? Quando há a judicialização com a incorporação, vamos dizer assim, pela janela, digamos, no custo assistencial, o impacto maior vai ser exatamente pela não precificação desse custo. E o que isso traz como consequência? Isso vai impactar diretamente no reajuste do plano de saúde, no próximo reajuste do plano de saúde. Que, por sua vez, todos os outros beneficiários vão pagar por aquele procedimento que foi liberado, às vezes, para uma pessoa, sem a real, vamos dizer assim, contabilização daquilo no preço. E também, muitas vezes, o que é pior ainda, sem a real comprovação, através de evidência científica, que aquilo realmente vai ser benéfico para aquela pessoa. Então, esse é um ponto importante e ele não pode sair dessa discussão do impacto da judicialização nas operadoras de saúde. Por quê? Se tudo que for solicitado via judicial for realmente liberado, então está se quebrando o modelo do plano de saúde. Porque o cálculo ele é baseado exatamente nessa curva atuarial. E através dela também existe o pacto geracional, quer dizer, é esperado que as faixas de idade menores, ou seja, as crianças, tenham menor custo do que as faixas maiores, exatamente pelo aparecimento de doenças crônicas, como câncer, doenças cardiológicas, que são previstas, né, para acontecer quando a pessoa se torna mais velha. O que acontece hoje? E aí eu vou falar especialmente das terapias especiais liberadas para as crianças de uma forma ilimitada e muitas vezes sem critério e muitas vezes sem uma avaliação aprofundada se aquilo é realmente benéfico até para aquela criança. Isso desequilibrou o pacto geracional. Hoje nós já temos uma situação onde o custo assistencial da faixa infantil até 14 anos ela está sendo maior do que daqueles pacientes acima de 59 anos. Ele já está sendo maior do que os pacientes, por exemplo, em tratamento oncológico, que são reconhecidamente doenças que envolvem terapêuticas de alto custo. Então, essa característica, no fundo, o que é que ela faz?
ela desequilibra do ponto de vista econômico-financeiro a operadora de saúde, que faz com que ela repasse esse aumento ou esse desequilíbrio nos próximos reajustes que vão onerar, então, o restante daquela carteira daqueles clientes. E, em última análise, o que vai acontecer? Aquelas pessoas que não vão poder mais pagar esse plano reajustado vão sair do plano de saúde e vão começar os seus tratamentos ou em planos mais baratos ou no SUS mesmo. Então, vamos sobrecarregar o SUS. Outro dado importante é que a saúde suplementar ela atende 25% da população brasileira. E ela gasta mais com o uso do plano, quer dizer, gasta mais com a saúde dos seus beneficiários em valores, mais do que o SUS gasta com 75% da população brasileira. Isso é muito relevante. Significa o quê? Quer dizer, então, que nós estamos mudando o eixo do melhor acesso à saúde para quem tem mais dinheiro ou para quem tem dinheiro para pagar e o restante da população merece um subtratamento? Isso é um fato para se pensar. Mas, na verdade, não é. Muito desse custo aí, na verdade, é o custo excessivo também de tratamentos liberados que não são pertinentes, não são adequados, são muitas vezes até prejudiciais ao próprio cliente. O judiciário tem que entender, e aqui eu falo especialmente dos magistrados de primeiro grau, que são os primeiros quem decidem, que muitas vezes aqueles pedidos, eles têm outros interesses por trás dele. Às vezes é para beneficiar uma clínica, às vezes o próprio médico tem algum interesse por trás daquilo ali. Então, o certo é fazer o que o próprio CNJ já recomenda. O enunciado número 1 do CNJ diz: as decisões judiciais elas devem, sempre que possível, observar as diretrizes clínicas da ANS. E quando se tratar de novas tecnologias, observar a inclusão dessas tecnologias pelo CONITEC. Por quê? Porque ali passa por uma avaliação séria de inclusão para detectar se o custo daquele novo procedimento que está chegando na saúde, se ele realmente se justifica em relação ao que ele entrega de resultado. Ou será que não há nenhuma alternativa àquele tratamento realizado de um custo mais eficaz, de uma forma mais eficiente, chegando ao mesmo resultado? Essa avaliação é feita também pelo CONITEC. Então, seria importante que o judiciário atendesse a esse primeiro enunciado do CNJ. Ultimamente, mais recentemente, a Lei 14.454 de 2022, ela bagunçou totalmente o cálculo atuarial e desregulou essa situação. O que aconteceu? O rol considerado pelo STJ até um pouco antes como taxativo, e por que taxativo? É exatamente isso que eu falei. O preço que é calculado o plano de saúde, ele é baseado no rol e na frequência. É simples assim. O que eu preciso, o que eu tenho no meu contrato, que eu preciso cobrir, e a frequência daqueles procedimentos com um preço médio calculado, e aquilo ali vai dar o custo. No momento que eu torno o rol exemplificativo, eu deixo isso o quê? Eu aumento muito o risco, porque fico com insegurança jurídica. E toda insegurança jurídica, ela é precificada. Então, no fundo, isso vai se refletir como um preço mais alto, que vai ser cobrado do consumidor. E volta de novo aquilo que eu falei, vão ser excluídas pessoas do plano que não têm condição de pagar, e plano de saúde, então, vai se tornar um artigo de luxo para poucas pessoas. Tá? Porque não tem sentido uma empresa custear qualquer coisa que seja de uma forma ilimitada. Não existe isso. Você ter uma fonte limitada de receita e uma fonte ilimitada de custo. Isso é uma coisa que não tem a mínima lógica, ele não obedece nenhuma lógica, certo? Então, como isso é feito nos países ricos, a gente tem que se basear em aonde funciona. Todo país rico quer, com um viés um pouco mais de saúde populacional custeada pelo próprio Estado, e aí posso citar aqui a própria Inglaterra, ela não coloca tudo no seu custo assistencial, não. É feita uma análise de custo e efetividade. Aquela nova terapêutica, será que ela realmente, pelo preço que se paga por ela, ela traz o que deveria trazer? É feita essa análise, e isso feito por um país rico. Lá nos Estados Unidos, que já é uma outra linha, um pouco mais privada, é o que está no contrato. Por quê? O preço
ele obedece ao que está no contrato, porque as coisas são precificadas através do que é coberto. No Brasil, nós temos uma situação onde se paga e não se tem uma combinação do que realmente vai ser aquele custo. Então, isso, no fundo, traz um risco jurídico muito alto para quem resolve fornecer o plano de saúde. Tá? Então, é importante também, e aí está no enunciado do CNJ, enunciado número 3, que é a atuação dos NATJUS. Todo juiz hoje tem à sua mão a disponibilidade de vários pareceres a respeito de vários assuntos, já amplamente disponível através dos NATJUS, que serve para fundamentar o subsídio dos magistrados com base técnica e científica, porque a Lei 14.454, ela também fala, e só cita uma parte que ela diz que liberou o rol, mas não é só isso, ela diz lá também na lei está escrito, desde que as terapias tenham evidência científica. O que ela não coloca aí é uma crítica à lei, que tipo de evidência científica? Porque hoje qualquer trabalho científico, você procurar um tema na internet, eu tenho um trabalho científico que diz que uma coisa é positiva, uma outra leva de trabalho científico vai dizer que aquela mesma coisa é negativa. Na ciência, nós temos a questão da robustez das evidências. Então, quando eu digo nível 1 de evidência científica, significa dizer o quê? Vários cientistas no mundo todo, com um número grande de clientes, de pacientes, foi testada essa droga, esse novo tratamento, e isso deu certo, de uma forma que eu pude comprovar cientificamente. Então, aí eu tenho uma evidência robusta, científica. Agora, evidência fraca é o que eu acho. Eu, como médico, digo assim, não, eu acho que isso aqui vai dar certo. Isso é uma evidência fraquíssima. Mas, hoje, basta uma prescrição médica para que o judiciário entenda que aquilo ali seja benéfico. Muitas vezes não é. Muitas vezes pode ser até maléfico. Nós temos também um caso, não muito longe, da fosfetanolamina, que foi aí colocada como uma panaceia para o tratamento do câncer, e depois descobriu não, que foi uma grande farsa. E aí prejudicando até alguns pacientes que fizeram uso. Foi liberado também pelo judiciário há um tempo atrás. Então é preciso ter um raciocínio crítico e de muita responsabilidade quando estamos tratando desse tema. Porque não é só sustentabilidade, não é só dinheiro. Estamos falando de você não dar saúde correta para o beneficiário. E outro impacto é você excluir uma parte da população de ter acesso à saúde, porque as operadoras vão ter que se proteger de tal forma que vão ter que subir o preço, vão ter que botar uma coparticipação, vão ter que botar fatores de moderação para se sustentar, e isso vai excluir muita gente do plano e que vai passar a usar o SUS, que de certa maneira também vai ser sobrecarregado. Então, voltando à Lei 14.454, que é também a que liberou, né, de forma ilimitada todas as terapias, porque antes também tinha limite, não há nada, pessoal, que possa ser sem limite, exceto a nossa própria ignorância. As terapias, elas devem ser baseadas, aí a preocupação tem que ser o quê? Foi prescrito por um médico, existe um plano terapêutico, quer dizer, o que eu espero daquelas terapias ao longo do tempo com aquela criança. São feitas análises periódicas no plano terapêutico, essa criança está melhorando ou não está tendo efeito nenhum, está se apenas gastando recurso sem nenhum benefício para a criança. É isso que tem que ser colocado. Então, assim, não pode ter uma mesma prescrição que dure 5 anos, como às vezes a gente vê em determinadas liminares, entendeu? Então, assim, é preciso que o judiciário também tenha essa responsabilidade conjunta, porque a operadora, se for determinado para ela, ela vai pagar, e simplesmente, mas ela sabe que não está sendo benéfico para o cliente. Muitas vezes sabe até que está sendo maléfico, mas o juiz mandou fazer, vai fazer. Então, esse ponto ele tem que ser muito bem observado pelos magistrados. E outra coisa que eu queria comentar é que é o seguinte, como eu já falei então, voltando a 14.454, não abram mão das evidências científicas. Lá diz também que aquela terapêutica tem que estar liberada pela Anvisa, tem que estar liberada por outras agências, que foi uma coisa que é até uma perda de soberania nossa, porque, por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, um determinado procedimento aprovado pela Anvisa não é aceito lá não, tem que validar por lá pela agência de lá. Agora, o Brasil resolveu
que os outros países têm, vamos dizer assim, têm uma predominância, né, sobre a sua própria agência, mas paciência, está lá escrito. Mas se pelo menos for cobrado isso, já é um grande passo. Outra coisa é o número de prescrições, aí vai especialmente para oncologia e outras terapêuticas que precisam de uma forma off-label. O que significa off-label? É que não está comprovado cientificamente. Mas o médico acha que resolve porque ele já usou em um outro paciente em determinado momento e aquilo ali deu certo, tal. Mas é off-label, não tem comprovação científica, pessoal. Beleza, aí eu tento e dá errado, eu tento e o paciente morre. E aí, quem que responde por isso? Entendeu? Então assim, a medicina, a saúde, ela é uma ciência. Para um tratamento chegar até o usuário final, ele tem que ter passado por uma série de fases de pesquisas clínicas até aquilo ali ser considerado eficaz e ser considerado que ele tem mais benefícios do que prejuízo. Não tem sentido em se gastar recursos com coisa que não tem benefício nenhum. E a outra, gastar por longo prazo, que é o que acontece. Não tem sentido em gastar recursos aonde os estudos dizem que faz mais mal do que bem para a maioria. Não tem sentido, porque a gente faz uma análise populacional. Então, isso é importante. E assim, para terminar para terminar a minha fala, eu acho, beleza, estamos nessa situação, esse é o nosso arcabouço legal, temos aí o direito constitucional à saúde, lembrando que esse é um dever do Estado. O dever da saúde suplementar, ele é um dever, né, suplementar com quem contrata aquele plano. Eu vou dar um exemplo prático. Quando uma pessoa contrata um plano de saúde e ela vai usá-lo na carência, aquele paciente ainda não é de responsabilidade do plano de saúde, ele está na carência do plano, está no contrato. Aquele paciente, ele é usuário do SUS. Então, se tem uma liminar para dar alguma coisa, seria o tratamento no SUS. Não é simplesmente eu tomar uma decisão que eu vou tirar aquela carência. Não, esse paciente ele é do SUS, ele não é da saúde suplementar. Tá? Então, não é que ele não tem direito ao tratamento, ele tem direito, ele tem o direito àquele tratamento, tem o direito constitucional à vida, mas lembre-se que isso é dever completo do Estado. O dever do plano de saúde é cumprir com o que está no seu contrato de acordo com aquele beneficiário. Então, esse é um ponto. O outro ponto, uma forma bem eficaz, já testada em vários tribunais do Brasil, que é a mediação. Por que não dar um tempo para uma mediação entre as partes? Nem tudo em saúde é vida ou morte. Nem tudo em vida e saúde, apesar de muito relatório constar urgência, emergência, mas terapias não é urgência. Se passar uma semana se negociando como vai ser melhor para aquela criança, aquela terapia, ele não vai ter um prejuízo por conta de uma semana, não. Se fosse assim, ninguém tirava férias. Se fosse assim, a criança não tinha um mês de férias, que ela não faz terapias. É questão de lógica. Agora, na liminar para cumprir em 24, 48 horas, aí não dá tempo. Uma liminar para cumprir em locais que não tenham mínima rede assistencial, em cidades precárias, que não tem clínica, não tem. Como é que vai se cumprir isso? Vai construir uma clínica dentro de 48 horas? É preciso ter uma razoabilidade. Certo? Então, uma proposta, né? Inclusive, no nosso termo que nós temos feito, né? com o TJ do Piauí, né, que a Unimed Teresina assinou com o TJ, uma das propostas é fazer uma câmara de mediação que com certeza absoluta resolveria 90% dos problemas em tempo hábil, que não prejudicaria o cliente e evitaria uma judicialização desnecessária enormemente. Pois muito bem. Então, o meu apelo, isso é um apelo, é que realmente os julgadores tivessem um pouco mais de atenção, né, aos natijus, às evidências científicas daquelas terapêuticas que estão sendo propostas. Se tem dúvida, peça um parecer técnico. E também a questão de uma sensibilização para as câmaras de mediação. Saibam que o judiciário está sendo muitas vezes usado por pessoas
que não estão atuando de uma forma muito, vamos dizer assim, republicana, que estão fazendo uso do judiciário para burlar o acesso à saúde ou para obter dividendos, benefícios financeiros que não são devidos ou que não são direitos. Então, isso é muito importante que o judiciário saiba disso, para que nas próximas ações tenham uma análise um pouco mais criteriosa em liberar um determinado tratamento. E aqui não estou falando, de novo, de uma boa judicialização, se é que a gente pode chamar assim, onde a pessoa realmente tem um risco de vida ou morte, onde a pessoa tem o seu, vamos dizer assim, o seu direito preservado dentro dos contratos e aquilo não está sendo cumprido. Isso não é isso do que se trata. Estou falando aqui na judicialização excessiva, do desperdício, muitas vezes do malefício, muitas vezes apenas enriquecendo determinadas iniciativas que não são adequadas. E, no meu entendimento, judicializar menos é cuidar mais e cuidar melhor da saúde de todos. Obrigado.